Brucelose animal. Que doença é essa? Qual é o problema dessa doença? Hoje eu vou trazer para vocês, falando em 5 tópicos, o que é a brucelose animal. Vamos falar o que é, a sua importância, como ela é transmitida, quais são os sintomas que o animal apresenta e qual é a forma de controlar e prevenir, tá certo? Em 5 passos vamos falar tudo sobre a brucelose animal. Primeiro, o que é a brucelose animal? Brucelose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria do gênero Brucella. Quando eu falo bactéria do gênero Brucella, porque essa é o gênero das bactérias, várias bactérias do gênero Brucella. Em bovinos, a bactéria que acomete esses animais é a Brucella abortus. Tá certo, pessoal? Então, em bovinos, Brucella abortus. Mas tem outras subespécies de brucelas que acometem cães, suínos, ovinos, caprinos, tá? Bubalinos. Mas a gente vai falar aqui em especial da Brucella abortus, que é a brucelose bovina, né? Dentre a brucelose animal que acomete essas várias espécies, a brucelose bovina é uma das maior importância, tanto pela parte animal, para o contingente bovino. Sabemos que o Brasil é o maior rebanho comercial do mundo, tá certo? Mas também porque a brucelose a gente tem que conceituar e entender que ela, além de ser uma doença animal, a brucelose animal, ela pode tornar-se uma doença zoonótica, uma zoonose, ou seja, que ela é transmitida do animal para o ser humano e acabar trazendo doença para o ser humano. Se você tiver alguma dúvida sobre o que é zoonose, assista ao vídeo do canal que eu vou deixar aqui na descrição. E se tiver alguma dúvida também sobre o que é a brucelose humana, depois que o humano se infecta com essa bactéria, tá? Que ele desenvolve a doença, também vou deixar o link aqui nesse vídeo. Então a gente já sabe o que é a brucelose, uma doença infecto-contagiosa causada por bactérias do gênero Brucella. Em bovinos, tá? Que é de maior importância epidemiológica, a gente trata da Brucella abortus. Sua importância porque ela é uma zoonose e ela causa grande impacto na vida animal quanto na vida humana, tá certo? É uma doença grave, severa, que se não tiver cuidado, além dos problemas produtivos, ela vai trazer morte, tanto ao animal quanto ao ser humano. Então, como a brucelose é transmitida? Gente, essa bactéria da Brucella, né, Brucella abortus nos bovinos principalmente, né, falando dos bovinos, ela é transmitida por meio de secreções do trato genital, seja feminino quanto masculino. Então ela tem predileção a esse sistema do corpo, ao sistema reprodutivo, tá? Seja no macho ou na fêmea. Em fêmea, ela vai ficar alojada na placenta, na vagina, no útero, tá? Nas secreções uterinas, tá? Nas descargas vaginais. Então, a gente já vê que quando se tem essas descargas ou num parto, tudo, se o animal tiver brucelose, vai ter bactéria Brucella abortus aí. Nos machos, ela vai ter predileção à parte testicular, tá certo? E ela pode também ser veiculada pelo sêmen, tá bom? Quando a gente já sabe que tem essa predileção, a gente já vai para o quê? Né? A gente tá falando das formas que o animal se contamina, né? Contaminando o ambiente, como esse animal ela contamina o ambiente e infecta os outros animais. Contamina o ambiente porque é quando o animal pare, né, aqueles restos placentários, aqueles restos de conteúdo uterino, se o animal tiver com brucelose, vai contaminar aquele solo, aquele local, aquela cerca onde encostar, aquele rio, enfim, todo local vai ficar contaminado, porque é inanimado. Mas no ser vivo ele vai ter contato com a bactéria, ele vai ficar infectado. Tá certo, pessoal? Então essa é uma bactéria resistente no ambiente e pode infectar por muito tempo outros animais também, tá? Então o animal que teve contato com essas secreções, no coito reprodutivo, tá? No acasalamento dos animais, tá certo? Nas secreções, como a gente falou, do sêmen, o macho passando para a fêmea. Então ela pode ser passada tanto por monta natural quanto por inseminação artificial, se for um sêmen de um touro sem controle sanitário, tá? Então por isso tem que ter muito cuidado nos casos de inseminação artificial, de ATF, ser de animais idôneos, saudáveis, saber de qual central que é, tá? Os restos placentários que ficam ali. A transmissão também, se uma pessoa, por fomites, né, pega ali nesses restos placentários, pega em outro animal, pode transmitir.
veicular essa bactéria, enfim. A forma mais direta, né, que acontece, né, a mais comum é essa, por essas secreções, por esses contato com esses conteúdos cheios da bactéria. Mas nada impede também do contato com o ambiente contaminado, tá certo? Sabendo como se infectou e contaminou o ambiente, a gente vai ver quais sintomas. Lembra que eu falei que ela tem predileção de ficar no trato reprodutivo? Então, os sintomas que o animal vai apresentar, ele pode ter febre, ele pode ter dores nas articulações, ele pode ter inapetência, emagrecimento progressivo, diminuição da produção, mas aí a gente vai agora para os sinais mais específicos da doença. Nas fêmeas vai ter repetição de cio, retenção de placenta, aborto de fetos natimortos, tá? Terço final da gestação ou em fases variáveis da gestação, mas principalmente em terço final da gestação, tá? Reabsorção embrionária, infertilidade e o animal, se não cuidado, dependendo de como é que for essa doença, ele pode vir a óbito. Nas fêmeas, nos machos, como eu falei, tem predileção ao trato reprodutivo, vai ter orquite, inflamação do testículo, né? Da bolsa testicular, do escroto, tá? O animal tem esses problemas articulares, ele pode ter problema de saltar, de conseguir acasalar com outros animais, e ele pode ter problemas também em todo o conjunto do trato reprodutivo, além dessa orquite, tá? Problemas nos testículos e pênis ali, tá? E ele vai veicular a bactéria através do sêmen, na cópula, tá certo? Ou contaminando algum ambiente onde ele deixar essa secreção. Sabendo desses sintomas, aqui eu tô focando, pessoal, na parte animal. A parte humana, seja como transmite e como quais são os sintomas, você vai ver lá no meu vídeo, né? Que tá aqui na descrição sobre brucelose humana, tá? Então, como a gente vai chegando no final do vídeo, como controla e previne? Gente, controlar primeiramente é uma doença, tá? De notificação obrigatória. Então, se tiver algum caso positivo, tem que ser identificado, tem que ser comunicado ao órgão responsável de defesa animal e o animal tem que ser sacrificado, tá certo? Não há previsão de tratamento no caso dos animais com brucelose bovina, tá? Falando especificamente de bovinos. E para evitar que se tenha doença, os animais têm que ser vacinados. Fêmeas de 3 a 8 meses vão ser vacinadas com a vacina B19, tá? A partir de 8 meses, tá? Ou de qualquer idade, mas a partir obrigatoriamente de 8 meses não é mais vacinado com a B19. Aí de todas as idades e a partir de 8 meses pode ser vacinada com outra vacina que se chama RB51, tá certo? A partir disso, os animais vacinados têm que ser identificados. No lado esquerdo, tá? Se for com a B19, aquela de 3 a 8 meses, com o último algarismo do ano que o animal nasceu, tá? E se for com a RB51 com o V, tá? E se o animal der positivo, se ele tiver clínica, apresentar, fez exames e deu positivo, ele é marcado com um P do lado direito. E esse animal tem que ser separado, esse animal tem que ser indicado ao abate sanitário, ao sacrifício, à eutanásia desse animal para que ele não venha continuar transmitindo a doença. Tá? Então aí quando se tem algum caso, todo o rebanho vai ter que ser examinado, tá certo? Vai ter que ter um vazio sanitário daquela propriedade, até ter 2 ou mais testes ali preconizados pelos órgãos de defesa, até dar como aquela propriedade como área livre. E para isso no Brasil a gente tem adjuvante toda a fiscalização dos órgãos estaduais, mas na esfera federal também, nacional, temos aí o PNCBT, que é o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, 2 doenças que causam grande impacto à bovinocultura brasileira, tá? E falando especificamente da brucelose, ela também determina regras de como a gente fazer o cuidado para evitar que esses animais, nossos animais, né, nosso rebanho, seja acometido com a doença, tá? Hoje em dia já diminuiu muito o caso, né, as incidências dos casos novos de brucelose, porque os produtores já estão mais sensibilizados na importância dessa doença, né, para o gado. Se tiver positivo, tem que sacrificar, ele vai perder ali, tá? Seu rebanho vai ficar comprometido. E também lembrar que principalmente a zoonose pode ser transmitida para o ser humano, para nós médicos veterinários, para os tratadores, para todo mundo que trabalha com os animais. É uma doença ocupacional de grande risco. Então não vamos arriscar a nossa vida, a nossa saúde, da nossa família, de toda a população. Produtos de origem animal também podem transmitir a brucelose, o leite, o queijo, tá? Mal fervido, cru,
mal cozido, a carne. Então, sempre evitar comer alimentos que não sabem se é procedência, não é de local com inspeção, tá certo? Evitar isso para não ter a brucelose humana, que tem o vídeo completo aqui na descrição, tá certo? Então, gente, isso é brucelose animal. Se vocês ficaram com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Estou aqui para responder, estou aqui para ajudar você e encontro vocês em uma outra aula aqui no canal. Um abraço!